Fala, meus queridos alunos da disciplina de Direitos Reais. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão na pandemia? Voltemos para as nossas aulas remotas, tendo em vista que ainda permanecemos em quarentena, permanecemos isolados socialmente, né? Então vamos lá, hoje a gente vai para a nossa aula de número 26, a aula que a gente vai iniciar os estudos dos direitos reais de garantia. Os direitos reais de garantia que nós analisaremos 3 pontos aqui. O primeiro deles, a hipoteca, depois penhor e anticrese. Hoje iniciaremos o nosso estudo a partir do penhor e na próxima aula analisaremos a hipoteca e anticrese. Bom, na nossa aula remota de hoje, na nossa aula remota de número 26, a gente vai iniciar pelo primeiro deles, que é o penhor, seguindo a ordem estabelecida no nosso próprio Código de Processo Civil. E o penhor, ele se localiza no capítulo 2, deixa eu passar aqui, pronto, vamos lá. Ele se localiza no capítulo 2, que é intitulado do penhor. E ele é dividido em 9 seções. A primeira seção é da constituição do penhor, depois trata dos direitos do credor pignoratício, depois das obrigações do credor pignoratício e depois passa para a extinção do penhor. A seção de número 5 é que vai iniciar a tratativa das modalidades do penhor, iniciando pelo penhor rural, depois passando para o industrial e mercantil e depois para o penhor de direitos e títulos de crédito. E por último, finaliza com o penhor dos veículos. E a seção de número 9, a última seção, é a seção do penhor legal. Bom, já vimos então a divisão, já falei para vocês de como o nosso Código Civil comporta diante do estudo do penhor. E podemos verificar que nós temos bastante tópicos, bastantes dispositivos legais que tratam o nosso Código de Processo Civil. Então, eu peço que vocês já tenham em mão aí o vademecum de vocês, já tenham aquela caneta para você fazer o grifo, sublinhar, ou até mesmo fazer algum desenho aí do lado, enfim, da forma com que vocês preferirem. Eu vou destacar, eu vou trazer para vocês aqui a parte dos destaques do penhor, porque como eu falei, ele é bem amplo dentro do Código Civil. Então, afinal, o que vem a ser penhor? Como que a gente pode iniciar? Qual é a questão introdutória que eu posso trazer para vocês a respeito do estudo do penhor, a respeito desse primeiro instituto dos direitos reais de garantia? Bom, meus queridos alunos, o direito real de penhor, ele realiza a garantia de um crédito. E essa garantia de crédito, ela é dada mediante a transferência efetiva da posse de uma coisa móvel, alienável a um credor pignoratício. Ou o credor pignoratício, o que ele é? Ele é aquela pessoa que irá representar. E a gente tem esse entendimento que eu acabei de explicar para vocês no teor do artigo 1431 do Código Civil. Eu vou trazer para vocês agora o artigo 1431, só que eu gostaria de repetir esse conceito. O direito real de penhor, ele realiza a garantia de um crédito mediante a transferência efetiva da posse de uma coisa móvel alienável ao credor pignoratício. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver o importante dispositivo, o primeiro importante dispositivo legal que eu trago para vocês, que é o artigo 1431. O artigo 1431, ele diz que constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse, que em garantia de débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível à alienação. E no parágrafo único, a gente vê no penhor rural, industrial, mercantil
e de veículos, as coisas empenhadas, elas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Bom, meus queridos alunos, a gente pode depreender então desse importante dispositivo e do que a doutrina traz para a gente, que essa garantia ela pode ser prestada pelo próprio devedor ou por terceiro, uma vez que o nosso sistema obrigacional, que foi inspirado naquela teoria dualística, a teoria dualística que admite a distinção entre o Schuld e o Haftung. Schuld, que é o débito, e Haftung, que é a responsabilidade patrimonial respectiva. O Schuld, que é o débito, ele traduz esse dever do sujeito passivo de satisfazer a prestação positiva ou negativa em um benefício do credor, enquanto o Haftung ele se refere à autorização dada pela lei ao credor que não foi satisfeito de demandar o devedor, alcançando o seu patrimônio que o realizará a prestação. Então, mais um ponto que cabe uma ressalva interessante aqui para a gente, que é importante eu frisar desde já, é que o penhor, excepcionalmente, ele pode não realizar na efetiva entrega dessa coisa ao credor e ainda pode ter por objeto bens que não sejam de propriedade mobiliária. E sobre essa questão, eu vou invocar agora um importante civilista que eu vou trazer para vocês, que é Clovis Bevilacqua. E Clovis Bevilacqua ele diz o seguinte a respeito desse tema: penhor é o direito real que submete uma coisa móvel ou mobilizável ao pagamento de uma dívida, constitui-se por escrito e completa-se com a tradição efetiva, quando o penhor é comum ou a caução de título, e pelo constituto possessório, seguido da transcrição, quando o penhor é agrícola ou pecuário. O penhor, sendo um direito real de garantia, pressupõe uma obrigação de que seja acessório como garantia de seu cumprimento. E eu trago também Tartucci, que Tartucci diz o seguinte: como primeiro direito real de garantia sobre coisa alheia, o penhor, constituído sobre bens móveis em regra, ocorrendo a transferência efetiva de posse do bem do devedor ao credor. Disse duplamente em regra, pois o penhor rural, industrial ou de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Ademais, nem sempre o penhor recairá sobre uma coisa móvel, nos termos do artigo 1431 que a gente acabou de verificar. E quanto aos modos de constituição do penhor, ele pode ser convencional ou legal. O penhor convencional ele é mais frequente e por ser uma expressão da autonomia privada das próprias partes, que é por meio de um contrato que é constituído essa garantia real sobre o bem que acautelará a satisfação desse crédito. E naturalmente, como direito real que é, esse penhor ele deve ser levado ao registro quando for necessário empregar esse efeito erga omnes. Então, é sempre recomendado conforme preceitua até mesmo o artigo 1432 do nosso Código Civil. Vou repetir, naturalmente, como um direito real que é, um direito real de garantia que é o penhor, ele deve ser levado a registro, conforme nós conseguimos depreender do nosso próprio Código Civil, lá no seu artigo 1432. Já o penhor legal, como a própria expressão já diz, como a própria expressão sugere para a gente, este penhor ele independe de contrato. Afinal, ele deriva diretamente da própria lei. Então, a gente consegue ver que
que, quanto ao modo de constituição, ele pode ser convencional, quando a gente consegue verificar essa apresentação, essa identificação da autonomia privada, da vontade, na qual a gente vê que a vontade das partes, esse elemento interno que é externalizado no sentido de declarar qual é esse pacto, e a partir desse pacto é constituído o penhor. Então essa é a primeira forma de constituição, que é a constituição convencional. E a gente tem também o penhor legal. O penhor legal é aquele que ele deriva da própria lei. A gente vê alguns casos dentro da lei, dentro do nosso próprio código nosso Código Civil, e também verificamos em legislações especiais. Eu diria que é um tanto quanto mais raro essa questão do penhor legal. O que a gente vê na prática é que boa parte dos penhores que a gente vê na nossa sociedade é advindo desta modalidade de constituição convencional, a partir de um contrato. E é recomendado, como eu falei, e como preceitua o artigo 1432, que seja levado a registro. Então, já falamos a respeito dessa parte introdutória, eu já trouxe o conceito para vocês, já tratamos também do modo de constituição do penhor, e aqui cabe eu falar, caso porventura apareça alguma dúvida, eu estou à disposição para dirimir essas eventuais dúvidas. Você pode colocar aqui nos comentários do YouTube, vocês podem me procurar através do WhatsApp, através de e-mail ou até mesmo através do nosso Moodle. Sintam-se inteiramente à vontade para me procurar quando necessário. Bom, então vamos avançar, meus queridos alunos, vamos para o nosso próximo tópico, que será sobre os direitos e os deveres do credor pignoratício. Vamos lá. E eu trago para vocês o primeiro, na verdade vamos falar sobre os direitos, e os direitos eles estão elencados lá no artigo 1433. No artigo 1433, a gente vê a seguinte denominação, a seguinte redação. Artigo 1433, o credor pignoratício tem direito. Inciso 1. A posse da coisa empenhada. 2. A retenção dela até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. 3. Ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. 4. A promover a execução judicial ou venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. 5. A apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontre em seu poder. E 6º e último é o seguinte: a promover a venda antecipada mediante uma prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. Bom, esse é um importante dispositivo, eu peço que vocês marquem no vade-mecum de vocês. É bem interessante essa redação, ela é bem clara, a gente não tem maiores dúvidas, mas cabe aqui alguns comentários. E bom, da leitura do artigo, a gente pode verificar os direitos do credor pignoratício. E iniciamos com o direito à posse da coisa empenhada. Não se deve mencionar, antes disso eu queria esclarecer um ponto para vocês, não se deve mencionar a expressão coisa penhorada, mas sim coisa empenhada, como a gente pode até depender do próprio inciso 1, que a gente vê essa expressão, a coisa empenhada. Mas por quê?
Isso porque a penhora ela é um ato de constrição judicial. A gente vê isso em vários pontos. Eu acredito que agora no sétimo período vocês estão vendo execuções, e lá em execuções a gente vê também algumas partes de penhora, e a gente consegue depreender que a penhora, na verdade, ele é esse ato, um ato que constringe judicialmente esse patrimônio do devedor, no caso de execuções, por exemplo. O que não se confunde com o penhor que nós estamos estudando na nossa aula remota de número 26, de direitos reais de garantia, penhor. Afinal, o penhor ele é um direito real de garantia, é outra coisa que não se confunde com a penhora, que é o ato de constrição judicial. Então, deixemos combinados desde já, quando for se referir ao direito real de garantia, a gente não deve falar a expressão coisa penhorada, e sim coisa empenhada. E diante disso, a gente tem que, em regra, o credor ele tem direito à posse dessa coisa que é objeto da garantia pignoratícia. Sou até um tanto quanto lógico, eu acho que nem precisaria muito desse inciso, mas existe certamente um bom motivo para ele estar, e está justamente no inciso de número 1. Já no inciso 2, a gente vê que no exercício da posse da coisa empenhada, esse credor ele realiza despesas de conservação. Por exemplo, caso a gente tenha como objeto desse penhor um relógio, digamos que seja um relógio suíço, que são um dos melhores relógios que são produzidos no nosso mundo, e esse relógio é um relógio bem valioso, e caso ele seja transferido como garantia, então para manutenção desse relógio é necessário que se empenhe alguns valores, que se tenha algumas despesas que são as chamadas despesas de conservação. Essa manutenção que é necessária para esse relógio suíço, que é valioso e que é transferido através de uma garantia. A gente não quer que nada de ruim aconteça com esse relógio suíço, então é necessário que seja mantido todas essas despesas de conservação necessárias para que o objeto ele preserve e não venha a ter nenhum dano, até mesmo porque se tiver dano, esse credor pignoratis terá que responder por isso. Então, é justo que, diante dessas despesas de conservação, se exerça esse direito de retenção até que seja indenizado essas despesas que porventura foram realizadas. Então, as despesas que foram realizadas, despesas de conservação, elas devem ser ressarcidas. Assim, quando esse débito principal for quitado, aí sim a gente não fala mais a respeito dessa questão de direito de retenção, certo? Já no inciso 3º, a gente consegue verificar que o vício da coisa empenhada ele poderá ensejar o direito de ressarcimento do prejuízo sofrido pelo credor. Por exemplo, o contágio de um rebanho do credor por uma determinada doença, por uma enfermidade de um gado que foi empenhado. Então, com o conhecimento desse devedor, então é discutido que haja um direito de ressarcimento desse prejuízo sofrido. Já o inciso 4º, pode o credor promover uma execução judicial como forma de executar esse bem, nos termos da legislação processual. Então a gente tem que verificar a legislação processual de execução judicial, e para isso ele pode sim promover essa execução, e também poderá promover essa venda amigável dessa coisa empenhada, desde que haja uma autorização expressa no contrato, ou que haja também uma autorização que seja obtida posteriormente, devendo, diante disso, prestar contas a esse devedor e devolvendo eventual saldo remanescente que haja. Então, a gente pode ver que essa coisa que foi empenhada, ela pode ser sim vendida. E ela é vendida desde que nesse contrato ou por força de lei que foi constituída, a gente já viu os modos de constituição do penhor, e se por acaso existe uma cláusula lá que permite essa venda pode ser realizada. Mas se porventura não há
essa cláusula, mas ela venha a ser constituída depois através de um contrato aditivo, através de uma procuração apartada e específica para essa venda, ele pode também realizar essa venda. E que diante disso ele deve declarar qual foi esse valor que foi obtido, ele deve prestar contas para esse devedor, e se foi satisfeito o crédito, tudo bem. Se não foi, aí sim deve ser prestadas as contas desses valores que foram a maior. No inciso 5, o credor pignoratício ele também poderá se apropriar-se dos frutos dessa coisa que foi empenhada, dos frutos dessa coisa que é o objeto do penhor, e como uma forma de reforçar a garantia e de obter uma espécie de adiantamento dessas parcelas que são devidas. Esse direito deve ao que corresponde a uma obrigação correlata de que os valores dos frutos apropriados sejam imputados nessas despesas. Então, o que a gente verifica é que pode ser sim interpretado como uma forma de adiantamento dessas parcelas que são devidas. E por fim, a gente vê que prevê o Código Civil, lá no nosso inciso 6º do artigo que estamos analisando, do artigo 1433, que enfim, o Código Civil ele prevê o direito de promover essa venda antecipada dessa coisa empenhada, quando houver um receio fundado de que venha a se perder ou até mesmo de se deteriorar. E diante disso, cabe ao juiz avaliar a presença desse requisito que é exigido na lei. Aí agora a gente já viu todos os direitos, eu espero que tenha sido claro para todos. Se por acaso eu não fui, eu torno a repetir. Falem comigo, pode ser através dos comentários aqui do YouTube, pode ser através de WhatsApp, ou através de e-mail, ou simplesmente através da nossa plataforma oficial, que é o Moodle. Então, já vimos os direitos, agora vamos passar para as partes dos deveres, para as partes das obrigações do credor pignoratício. E nós temos também, assim como nós vimos com o artigo 1433, que é muito bem redigido, é bem claro quanto aos direitos, nós temos também, da mesma forma, para as obrigações, para os deveres do credores pignoratícios, que é o artigo 1435. Peguem o vadimeco de vocês aí e me acompanhem. Artigo 1435. O credor pignoratício é obrigado, inciso 1, a custódia da coisa como depositário e a ressarcir ao dono a perda ou deteriorização de que for culpado, podendo ser compensada na dívida até o que o concorrente quantia a importância de responsabilidade. Inciso 2º, a defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória. Inciso 3º, a imputar o valor dos frutos de que se apropriar nas despesas de guarda e de conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida sucessivamente. Inciso 4º, a restituí-la com os respectivos frutos e ascensões, uma vez paga a dívida. Inciso 5, a entregar o que sobeje o preço, quando dívida for paga, no caso do inciso 4º do artigo que acabamos de verificar, 1433. Bom, meus queridos alunos, o credor pignoratício, ele tem, eu acho que isso é um dever um tanto quanto óbvio, um tanto quanto lógico. Ele tem esse dever, essa obrigação de conservar essa coisa que foi empenhada, equiparando-se até mesmo à questão do depositário, que a gente já verificou, devendo ressarcir ao dono a perda ou deteriorização do bem quando for culpado,
podendo a importância da responsabilidade ser compensada nessa dívida. Então, ele deve conservar essa coisa como se sua fosse. E já no inciso 2º, nós temos a posse direta do credor pignoratício, que não anula a posse indireta do proprietário, incumbindo-lhe a defesa da sua posse e a obrigação de dar ciência ao dono a respeito de eventual ameaça, turbação ou até mesmo esbulho, de todas as questões que são devidas a esse exercício dessa ação possessória, uma vez que o prejuízo será do devedor. E já nos incisos 3 e 4, a gente vê a discussão a respeito de frutos. E a apropriação dos frutos pelo credor constitui adiantamento do pagamento, devendo imputar aqueles valores apropriados nas despesas de guarda e conservação. E, além disso, deve ser também aplicado nos juros e no capital. E, por fim, a gente tem o inciso 5. E lá no inciso 5, nós verificamos que o credor pignoratício ele não é o proprietário do bem empenhado, tendo os deveres de entrega de coisa e, no caso de uma eventual execução judicial, de integrar o produto que exceder o valor dessa dívida. Tá bom? Então, esses são os deveres, esses são as obrigações do credor pignoratício. Agora eu queria avançar com vocês para a questão das modalidades especiais. Vocês se lembram lá no início da aula, quando a gente falou da parte introdutória de penhor, que eu tracei para vocês que o próprio código ele já divide em seções e até mesmo em subseções as questões, as modalidades especiais do penhor. Pois bem, estas são as 4 modalidades, sendo que uma delas ela subdivide-se. Então, nós temos as 4 modalidades, e as 4 modalidades são amplamente exploradas no Código Civil, dentro de suas particularidades, mas eu queria fazer alguns destaques aqui para vocês. E quantas modalidades especiais do penhor? Nós temos penhor rural, que se divide em penhor agrícola e penhor pecuário. 2. Penhor industrial e mercantil. 3. Penhor de direitos e de títulos de crédito. Ou 4. Penhor de imóveis. Bom, meus queridos alunos, a gente tem que o denominado penhor rural ele é gênero do qual derivam 2 espécies, o penhor agrícola e o penhor pecuário. O penhor rural ele é constituído mediante um instrumento público ou particular, que deve ser registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situados essas coisas empenhadas, conforme inteligência do artigo 1438, a exemplo de máquinas agrícolas, colheitas pendentes, rebanho de gado bovino, enfim. Já o penhor agrícola, ele que é a espécie do penhor rural, como eu falei para vocês, ele tem por objeto, conforme a gente vê uma preceituação do artigo 1442, que eles são divididos em vários pontos. Nós temos como máquinas e instrumentos agrícolas, colheitas pendentes ou em via de formação, frutos acondicionados ou armazenados, lenha cortada ou carvão vegetal e, por fim, a gente tem os animais de serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Esses são os penhores agrícolas. Eu destaco para vocês, torno a dizer, deem uma atenção maior para o artigo 1442, conforme a gente acabou de discutir, ele preceitua vários objetos desse tipo de penhor. Já o penhor pecuário, ele também é espécie do penhor rural e ele tem por objeto os animais que entregam a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios, conforme depreendemos do artigo 1444. O devedor ele não pode alienar esses animais empenhados sem o prévio consentimento. E esse consentimento não basta ser apenas uma declaração, tem que ser um consentimento por escrito
por escrito, conforme a gente vê do artigo 1445, que além de ser além de ser essa declaração de consentimento dessa venda dos animais empenhados, tem que ser por escrito. E por segurança, a norma ela é revestida desse acentuado formalismo, pois não apenas exige uma anuência expressa, mas, como eu falo para vocês, eu vou repetir, além de ser uma anuência expressa, tem que ser uma anuência de forma escrita. E nessa mesma linha, o devedor ele pretende alienar o gado empenhado ou, por negligência, ameaçar e prejudicar o credor, ele poderá requerer que se depositem os animais sobre a guarda de um terceiro, ou exigir que lhe seja pago a dívida de imediato, nos termos do parágrafo único do citado artigo, que foi o artigo 1445. O segundo penhor que traça essas modalidades especiais do penhor é o penhor industrial ou mercantil. Bom, para essa modalidade especial, a modalidade especial de penhor industrial ou mercantil, a gente tem por objeto máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento, ou até mesmo os acessórios desses penhores industriais. E a gente vê também animais desde que eles sejam utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração de salinas, produtos de suinocultura, animais que são destinados para a industrialização de carne ou derivados, matérias-primas e produtos industriais. Isso tudo a gente tem regularizado, tudo devidamente disposto, conforme as disposições relativas aos armazéns gerais e o penhor das mercadorias nelas depositados. E depreendemos todo esse rol através do artigo 1447. Por favor, marquem esse importante artigo, se remetam ao artigo 1447, um outro artigo que é interessante a respeito do penhor industrial e mercantil é o artigo 1448, que nele está exposto, está declarado, nós colhemos a inteligência de que a constituição desse penhor industrial ou mercantil, ele opera-se mediante um registro de um instrumento particular ou público, lá no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem essas coisas empenhadas. O terceiro tipo de penhor, que é o penhor de direitos e de títulos de crédito, são o penhor de direitos creditórios, que é uma espécie interessante de garantia real, que recai sobre esses direitos que são os créditos do devedor, possibilitando ao credor obter uma fonte de renda do devedor, que são os valores para recebimento desse crédito. O penhor de direitos está estabelecido lá no artigo 1451 e seguintes do Código de Processo Civil, e deve ser constituído também mediante um instrumento público ou particular, que deve ser devidamente registrado no cartório de registro de títulos e documentos. Na prática, o credor ele pode bloquear essa receita, que é o chamado também tem uma denominação, uma terminologia econômica que é de recebíveis. Ele pode bloquear esses recebíveis do devedor através de uma assinatura de um instrumento particular de vinculação de receita. Mas esse instrumento particular ele deve ter uma expressa indicação desses direitos que estão sendo empenhados a favor do credor e a forma em que se dará essa constituição dessa garantia. Lá deve estar o nome da empresa fonte dessa receita do devedor, os dados bancários para depósito dos valores que devem ser empenhados, enfim, deve ter ali um rol, uma série de procedimentos a serem utilizados. E bom, meus queridos alunos, na próxima semana a gente vai ter a nossa questão relâmpago. Eu queria fazer esse destaque para vocês, que vocês observem que nós já temos
a data da questão agendada e também já temos a data da nossa prova também já devidamente agendada. Tanto a questão relâmpago quanto a prova vai ser do assunto dado até o momento, tá bom? Então, um outro ponto que merece destaque é que vai ser realizado na data e na hora da nossa aula que nós já temos agendado no nosso calendário letivo. E também eu desejo a todos uma boa questão, vou estar à disposição, vou estar conversando com vocês para dirimir eventuais dúvidas, e era isso que a gente tinha para conversar hoje. Eu desejo a todos uma boa semana, que na nossa próxima aula, que vai ser sobre os direitos reais, a gente vai fechar os direitos reais de garantia, que nós iremos tratar de hipoteca e anticrese. Então, tchau, até a próxima, até a nossa próxima aula remota e vamos em frente. Valeu!